na santa e gloriosa paz do Senhor. Falei pro André que é um investimento para os casais. Porque senão, irmãos, às vezes o ano passa, a gente não faz nada. Então a gente vai se organizar, a gente vai parcelar, a gente vai pagando. Eu já dei a minha primeira parcela. Então, tem que fazer assim, irmão, porque senão depois deixar para dar tudo uma vez fica puxado. Então, a gente vai se organizando para fazer, mas vai ser bênção, o culto infantil vai ser bênção. Manda tuas crianças para vir para cá, que vai ter gente aqui para tomar conta. Deus já preparou tudo. Então a gente se alegra porque Deus tem sido cuidadoso, irmãos. Deus tem sido fiel. A gente está finalizando a obra lá em cima da salinha, porque as crianças não estavam subindo, porque não tinha condições. Então nós vamos vendo que a gente vai colocando em oração e Deus vai abençoando para que possa cumprir os propósitos desse lugar. Então não deixe de mandar o seu filho, o seu neto para estar aqui não, que vai ser bênção para as crianças. Graças a Deus, tudo que tem sido feito aqui tem sido para a honra e glória do Senhor. E para não ficar nas minhas palavras, irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em 2 Crônicas. Aleluia. Quero agradecer as meninas, né? Que bênção. Que Deus possa continuar abençoando. A obra tem que crescer. A gente precisa mesmo, até para não ficar puxado só para os irmãos, porque às vezes tem uma outra coisa para eles fazer. Graças a Deus, eles foram, mas deixaram um grupo aqui, já foram logo passando pela prova, né? Porque estão aprendendo. Mas a obra tem que crescer, irmãos. E a gente tem que ter outras pessoas para não ficar na dependência de um só, porque depois dá um problema, a gente fica de pé e numa casa. A gente sabe que a obra é de Deus, Deus levanta, Deus capacita, Deus faz, mas é bom porque pode revezar também, porque às vezes eles querem estar sentados para ouvir a palavra. Como é bom quando é a Leni que prega, quando é o presbítero que prega, eu fico feliz, porque a gente também recebe. Então é necessário ter esse rodízio, é necessário se levantar as pessoas mesmo para querer aprender, para tomar posse também daquilo que Deus tem para a vida deles, porque às vezes a gente acha que a gente está aqui e vai ficar sentado o resto da vida, não fica sentado até Jesus voltar, não, se disponibiliza para fazer alguma coisa em nome de Jesus. E a palavra de 2 Crônicas, versículo 31, capítulo 31, 21 de 2 Crônicas. E depois eu vou ler um pouquinho do capítulo 32. 2 Crônica, capítulo 31, versículo 21. E depois a gente vai ler o capítulo 32, alguns versículos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 21. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos, para buscar ao seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra a cidade forte, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselhos com os seus príncipes e os seus varões, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles os ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio da terra. E disseram para que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado, até as torres, e levantou outro muro para fora e fortificou a Milo, a cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que o que está com ele. E com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Santo é o teu nome,
graças te damos, te louvamos e te bendizemos, Pai querido, Pai amado, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto direcionado a casais e famílias. Te pedimos, meu Deus, meu Pai, que nesse momento o Senhor possa visitar, Senhor, a nossa família, visitar os casais, visitar os filhos, visitar o lar nessa noite. Abençoe, meu Deus, meu Pai, nos dê entendimento, abençoe com a sua palavra e fale aos nossos corações. Rendemos graças a Ti, te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito fale conosco. Eu rendo graças a Ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Essa palavra de 2 Crônicas vai falar de Senaqueribe, vai falar de um exército grande e vai falar da postura de Ezequias também. Na semana passada, no culto lá no hotel, eu preguei a respeito de Esdras e a respeito do jejum e da oração, quando ele foi convocado a retornar do exílio babilônico com o povo. E o Senhor foi falando ao meu coração a respeito das nossas guerras, porque Esdras, ele podia ter pedido o exército babilônico para acompanhar no retorno deles. E ele não quis pedir o exército, foi oferecido porque ele confiava no Deus poderoso e soberano. Só que antes dele sair daquele lugar para retornar, ele fez um triplo jejum. E todo aquele povo que retornaria com ele entrou nesse triplo jejum também, para que eles pudessem chegar com segurança, chegar com a sua família e chegar com os seus bens. E a Bíblia vai dizer, no livro de Esdras, que Deus honrou aquele jejum, que honrou aquela oração que foi feita, que honrou Esdras ter colocado o Senhor em primeiro lugar. E Deus deu vitória. E o Senhor foi falando ao meu coração na semana passada que tem guerras, tem gigantes, como eu sempre falo, que é no silêncio que ele vai cair, que vai ser derribado. E tem guerra, muitas das vezes, o Espírito Santo foi nítido falando comigo, que nós precisamos, a gente tem um entendimento que nós estamos dentro de uma guerra, não é para a gente ficar falando aos quatro ventos, não é para a gente ficar anunciando, porque muitas das vezes nós estamos vivendo guerra, nós somos humanos, a gente se ira, a gente fica com mágoa, a gente fica com ressentimento, só que o Senhor, Ele nos conhece, mas não tem como você guerrear contra o inimigo da nossa alma com esses ressentimentos. Então, muitas das vezes a gente está se sentindo dessa maneira, porque nós somos humanos, às vezes nós temos até motivo para estar assim, porque não é fácil, às vezes, as situações que a gente vive, mas o Senhor falou nitidamente, porque às vezes a gente está vivendo isso e a gente fica falando, porque a Bíblia vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o Senhor estava falando, e quando a gente fica falando, a gente fica dando armas. O Senhor falou assim comigo, vocês dão arma para o adversário lutar contra a vida de vocês. Porque o adversário sabe que a gente está ferido, que a gente está magoado, que a gente está ressentido. E a gente fica emprestando a nossa boca para o inimigo tomar posse da nossa vida para continuar guerreando contra as nossas vidas. Então tem momentos que você sabe que você está em guerra, você precisa estar em silêncio. Você não pode entregar as armas que Deus te deu para o inimigo, para ele usar contra a tua vida. Então a gente precisa ter esse entendimento, porque às vezes a gente fala demais no momento que a gente está vivendo essas adversidades. Muitas das vezes perdemos a guerra porque falamos demais, porque a gente fica emprestando a boca para o adversário ele vai se alimentando de tudo aquilo que é negativo, que é contrário, e a gente acaba perdendo, e aí a gente acha às vezes que a culpa é de Deus. E aqui a gente vê, eu comecei lendo a respeito de Ezequias, porque quando Ezequias ele assume o trono, ele entende de toda a necessidade de Jerusalém. E ele começa a fazer aquilo que é reto, aquilo que é correto, ele começa a acertar, ele começa a ser usado por Deus, ele começa a movimentar aquele povo para fazer aquilo tudo que era certo. Ok, ele fez e a Bíblia está falando, que eu li aqui, e em toda a obra começou o serviço na casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, e de todo o seu coração, e fez e prosperou. Então tudo que ele estava fazendo em prol do reino, convocando aquele povo, fazendo com que aquele povo se aproximasse de novo de Deus,
agradou o coração de Deus e Deus foi prosperando a obra dele, o reino dele. E depois se levanta Senaqueribe, um rei mau, um reino maligno, com um exército numerosos. Mas quando o Senhor estava me dando essa palavra, o Senhor já foi falando, está vendo, filha, o que Ezequias fez primeiro? O comportamento de Ezequias. Ele prosperou, ele me agradou. Aí a gente entende que eu sempre digo, não é porque a gente está procurando fazer as coisas corretas, que não vai ter luta, que não vai ter adversidade, mas a gente vai ver a diferença do posicionamento de Ezequias, agradando o coração de Deus. Senaqueribe se levanta. Eu acredito que o Senhor permitiu que ele se levantasse, até para que Ezequias pudesse contemplar e ver o milagre do livramento que Deus daria, para que ele pudesse confiar, porque a gente só vai conhecer esse Senhor e ter um relacionamento e ter certeza se nós soubermos quem Ele é. Por isso que a gente precisa ter relacionamento e intimidade. Então, quando Senaqueribe se levanta contra o reino, a gente vê que ele estava fazendo tudo correto, então está fazendo correto. Aí entra a palavra que diz que a árvore, quando ela está dando fruto, ela vai ser apedrejada. Eu sempre digo, a gente verbaliza esse versículo, mas na hora que as pedras vêm, dói, machuca, a gente chora, a gente se entristece, porque nós somos humanos, irmãos. A gente vai passar por tudo isso. E Senaqueribe se levanta com grande força. E a gente vai ver aqui nessa palavra que Ezequias, ele convoca os príncipes e ele tem ajuda daquele povo, porque aquele povo entendeu que era necessário que ele se unisse contra aquele exército, aquela multidão que vinha para destruir. E o interessante é que ele vem, a primeira coisa que Deus vai dando estratégia, irmãos, aqui haveria uma guerra. O exército de Senaqueribe se levantou e acampou próximo de Jerusalém para intimidar. E ele queria entrar ali com o intuito de destruir tudo. Mas tinha um Deus a qual Ezequias servia, a qual Ezequias confiava, a qual Ezequias acreditava. E aí a gente vai vendo que a primeira direção que Deus vai dando era que eles tampassem todas as fontes, todos os ribeiros, porque eles entenderam, eles vão estar acampados próximo, mas eles não vão achar água. Porque é o que eu estou falando, se a gente entender que é uma guerra, e se nós estivermos em silêncio, conversando com Deus, não é você ficar calada com Deus, mas fechando a tua boca, para você poder ouvir mais. Porque às vezes a gente fala, a gente não escuta aquilo que Deus está querendo falar. Tem hora que a gente tem que parar e querer ouvir Deus falar, irmãos. E às vezes a gente fala, tem gente que fala e não deixa o Senhor falar. E ele precisava entender qual era a direção, porque era um exército que estava acostumado a destruir todas as cidades. Aí eles estão com aquela fonte, eles entendem que é necessário que ele tampasse. Enquanto Ezequias vê que todo o povo vai ali para ajudar, ele se anima, ele se fortalece. Então, irmãos, o porquê? Porque Ezequias estava fazendo tudo correto. Ele precisava agora confiar no Senhor. E por ele estar fazendo o correto, o povo viu que era necessário que se unisse. É por isso que o Senhor diz que a casa dividida ela não subsiste. Por isso que a Bíblia vai dizer, andarão dois juntos se não tiverem como um acordo. Não dá para andar. Só dá para andar se tiver um acordo e um propósito. Então não tem como, às vezes, você andar com uma pessoa, você querer ir para a direita e o outro querer ir para a esquerda. Tem que ter um propósito. Qual é o propósito? Eternidade. Qual é o propósito? Reino. Qual é o propósito? Mudança, renúncia, transformação. Esses são os propósitos. E a gente precisa andar com pessoas, querer estar do lado de pessoas que nos aproximem de Deus, não que nos afaste. Porque tem muitas pessoas, às vezes, até dentro da casa do Senhor, com atitudes e comportamentos, nos afastando da presença de Deus. E nós não fomos chamados para isso. E ele entende que o povo todo se reúne, porque conhecia o exército de Senaqueribe, e eles se unem ali para tampar as fontes. Aí a Bíblia vai dizer que ele se fortalece. A Bíblia vai falar que ele vai se fortalecendo.
Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, ele viu como Senaqueribe estava vindo. Então ele não veio para pouca coisa, ele veio para destruir. Irmão, você precisa entender o momento que você estiver em guerra. Nós precisamos ter esse discernimento, mas você só vai conseguir ter se você tiver intimidade com esse Deus. Você só vai entender se você tiver relacionamento com esse Deus. Você vai entender a hora que você vai ter que falar e a hora que você vai ter que se calar. Você vai ter que entender a hora que você vai ter que estar e a hora que você vai falar, foge e corre. Você vai entender a hora que você vai falar, fica dentro de uma caverna. Ou você vai entender a hora que você vai falar, vai para o ribeiro que eu vou te alimentar no ribeiro. Deus vai dando as coordenadas. Deus vai dando direção. E o interessante é que a direção de Deus não é arma com a nossa carne, é a arma do Espírito. Que aí ele coloca a armadura, ele coloca a espada, que é a palavra, e a gente vai guerreando. E nós vamos vencendo as nossas guerras. E aí ele entende que o rosto dele era de guerra. Aí ele pede conselho, tampa as fontes, e no 5º fala, e ele se fortificou, e edificou todo o muro quebrado, até as torres, levantou outro muro para fora, fortificou a Milo, a cidade de Davi, fez arma, fez escudo. Ele foi se preparando, irmãos. Ele foi se preparando. O Senhor foi dando direção. Por quê? Porque Ezequias não estava de qualquer maneira. Ezequias estava fazendo a vontade do Senhor. Estava alegrando o coração do Senhor. Não ache você que você tem se esforçado para fazer a vontade do Senhor, se levantar uma guerra, que Deus vai te abandonar. Não, pelo contrário. Ele vai te dar todas as estratégias que você precisa para você vencer essa guerra. Aleluia. E aí ele se fortaleceu, porque ele começou a entender que ele não estava sozinho, que tinha um Deus a qual ele cria, mas aí agora ele ia passar por aquelas experiências, como nós passamos também. Vai ter experiências boas, maravilhosas e lindas, mas vai ter experiências amargas e dolorosas também. Mas tudo isso faz parte para o nosso crescimento. Tudo isso faz parte para que a gente amadureça. Tudo isso faz parte para que a gente creia em quem nós temos servido. Tem que crer. E o interessante é que nessa situação, dava para eles ver da cidade onde eles estavam acampados. Tem momento, irmão, que a gente vai ver a situação, mas a Bíblia diz que não é por vista, é por fé. Porque se a gente for olhar para a situação, dá medo, dá insegurança, traz aflição, nós não queremos nos movimentar, ou então nós queremos nos movimentar errado. Mas aí a gente vai lembrando, o Senhor vai trazendo à nossa memória aquilo que traz esperança, e o que traz esperança é a palavra. Que aí a gente vai lembrando, quando o Senhor vai falar no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000, mas tu não vai ser atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do inimigo, nós vamos lembrando da palavra, nós vamos sendo fortalecidos. E Ezequias, ele se fortaleceu quando ele começou a entender que aquela situação que ele estava vivendo, ainda que fosse uma situação de ameaça, tinha um Deus no controle daquela situação. E Deus foi dando a direção, e ele foi se preparando, ele foi levantando os muros, ele foi fortificando os muros, ele foi fazendo armas, porque era uma guerra. Senaqueribe estava ali, prostrado ali, se apresentando como um general de guerra para destruir tudo aquilo. Aí nós vamos ver a palavra falando. E aí ele se fortificou. O 6 diz assim: pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os para si na praça da porta da cidade e falou aos corações, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais. Aí ele junta aquele povo na cidade e ele começa a falar. Irmãos, é essa palavra que vai falar contigo. É essa palavra que vai mandar você se esforçar. É essa palavra que vai mandar você ter bom ânimo. Porque quando José assumiu, o Senhor trouxe essa palavra: tem de bom ânimo, esforça-te. A gente vai ver o Senhor falando para os discípulos quando estava na tempestade dentro do barco, mandando eles ter bom ânimo, questionando da fé deles. E aqui Ezequias junta todo aquele povo e começa a falar com aquele povo de uma maneira que não era eu, era o próprio Deus usando Ezequias para que aquele povo compreendesse que
Deus. Porque tem situações, às vezes, que quer abalar. Tem situações que quer trazer incredulidade para nossas vidas. Tem situações que quer calar a nossa voz. E nós precisamos continuar tendo intimidade, conversando com esse Deus em oração, meditando, ouvindo o que Ele quer falar conosco através da palavra dEle. E aí Ele fala para aquele povo. Ezequias junta e fala: esforçai-vos e tem de bom ânimo, não temais, não vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Você crê que o que está sobre a tua vida é maior do que esse medo, do que essa intimidação, do que essa adversidade, do que essa guerra que se apresentou? Porque a gente vai ver aqui Ezequias falando com aquele povo e mostrando para ele, falando para ele que maior o que estava com ele. E se você for ver lá no 17, Senaqueribe não satisfeito, ele manda cartas. Senaqueribe não satisfeito, ele continua tentando intimidar o povo, falando: Ezequias está mentindo para vocês. Muitas das vezes a gente vem para a casa do Senhor, a gente vem atribulado, a gente vem aflito, e às vezes tem momentos que a gente duvida daquilo que Deus está liberando daqui do altar. A gente duvida daquilo que às vezes Deus está prometendo para cada um de nós. A gente duvida. E Senaqueribe estava tentando trazer dúvida para aquele povo, porque ele falou assim: ó, todas as cidades que eu invadi, eu exterminei com todas elas. Você acha que Jerusalém vai ficar de pé? Mas ele não sabia o Deus de Ezequias. O inimigo não sabe o Deus que nós servimos. Muitas das vezes ele vai se levantar, ele vai se intimidar, porque ele vai sempre olhar e achar que a gente não é servo de Deus. Graças a Deus que só quem sabe quem nós somos é o nosso Deus. E Deus sabe quem nós somos. Então ele vai sempre blefar para trazer dúvida. E aí ele manda a carta, ele começa a mandar as mensagens, começa a mandar os recados. E aquele povo entendeu e se fortaleceu e começou a confiar no Senhor. Eu não sei o que você possa estar passando, eu não sei que tipo de guerra, eu não sei que tipo de Senaqueribe. Eu sei que tem um Deus que é fiel. Eu sei que tem um Deus que ele diz que tudo que nós façamos não é em vão. A tua oração, o teu jejum, a tua separação, o teu momento de meditação, o teu silêncio, quando você tem tudo para afrontar, quando você tem tudo para tirar satisfação. E a gente se cala porque a gente entende que quem vai guerrear por nós é e ele guerreia. E ele guerreia. E ele é justo. E ele é fiel. Porque o Senhor diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Não adianta, não tem que é pastor, não tem que é missionário, não tem nada. Plantou coisas ruins, vai colher coisas ruins. É a Bíblia que diz isso. Então a gente não precisa se preocupar, a gente só precisa deixar a justiça de Deus. Porque Deus sabe quem é quem, irmãos. A gente não precisa falar para Deus, não. A Bíblia diz que Ele tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Esse é o nosso Senhor. E aí Ele intimidando e mandando as mensagens, mandando os recados. É aquele povo unido, aquele povo em oração, aquele povo se fortificando. E Ele tentando minar de todo jeito, quando o Senhor estava falando a respeito dessa palavra. Quantas das vezes nós ouvimos os sugestionamentos do adversário? Ah, tua família terminou assim, você vai terminar também. Quando vier esses pensamentos, repreende, porque às vezes o nosso inimigo é a nossa mente. Nós somos sugestionados, a gente ouve direitinho a voz do inimigo. Ah, minha família, ah, teu pai, ah, tua mãe. Repreendendo no nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso para transformar maldição em bênção na nossa vida. Nós éramos malditos, hoje nós somos benditos, porque esse Senhor entrou na nossa vida, a luz entrou e as trevas já foram dissipadas. Então nós cremos que o Senhor é poderoso para escrever uma nova história. Nós cremos que a nossa vida vai ser um memorial para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Nós cremos que a nossa vida hoje, amanhã, se o Senhor nos recolher, nós vamos deixar bênção para os nossos filhos. A primeira, a segunda, a terceira, até a quarta geração. Não vai ser mais uma geração maldita, sim uma geração abençoada. E nós cremos dessa maneira. Porque a gente vê aqui nessa palavra todo o intuito de Senaqueribe querendo mexer com o emocional. Tem luta, irmãos, que quer mexer com o nosso emocional. Tem lutas que quer nos
nos desequilibrar, tem lutas que quer trazer dúvida, tem lutas que quer trazer incredulidade, mas a gente vai estar atento, porque a gente vai saber que é uma guerra, e quando vier esse sugestionamento, quando alguém falar, quando alguém estiver falando alguma coisa, nós vamos rejeitar, está repreendido no nome de Jesus. Tem um Deus que é poderoso, tem um Deus que escreve uma nova história, tem um Deus que nos justifica, tem um Deus que peleja por nós, porque essa guerra não era de Ezequias, essa guerra não era daquele povo, aquela cidade, Jerusalém, Senaqueribe não iria destruir, porque o Senhor sabia quem era Ezequias, sabia os feitos de Ezequias. Então vale a pena você estar orando, vale a pena você estar meditando na palavra, vale a pena quando o Espírito Santo faz um propósito, faz um jejum, porque o jejum, irmão, a gente vai mortificando a nossa carne. Claro que a gente coloca algumas petições no jejum, mas o jejum é para mortificar a nossa carne. Aí o Senhor vai te dando as armas, porque Ezequias, quando ele começa a reinar, que ele começa a ver que precisava ter conserto ali naquele lugar, que ele chama o povo para fazer a vontade do Senhor, ele já estava se preparando, sem saber que se levantaria um exército de Senaqueribe para vir afrontar ele. Mas Deus não perdeu o controle, Deus sabia o que ele tinha feito, Deus já tinha prosperado o ministério dele, o reinado dele, e a gente vê que Deus não abandonou. E é isso que Deus quer que a gente entenda. Às vezes você está pensando, eu estou orando, não está acontecendo, eu estou jejuando. Irmãos, isso eu sempre digo que a nossa caminhada, para mim, é uma caderneta de poupança. Aleluia. Você vai guardando ali. Glória a Deus. Vai guardando, vai recebendo, vai acontecendo. Tem momento que tu tem luta, que você amargana tudo, vai tudo embora de uma vez, depois você bota mais um pouco, está ali guardado. Tem momentos, às vezes, que a gente está tão abatido, tão desanimado, e o Senhor está falando, se anima. Tem situações que às vezes você fala assim, eu estou numa guerra, mas eu não estou orando como eu tinha que orar. Mas aí Deus sabe que você vem numa sequência de oração, de jejum, de adoração, de louvor, de comprometimento. E Deus sabe, Deus conhece. Então a gente não precisa ficar se cobrando, porque Deus conhece, porque tem momento, irmão. Eu lembro que uma vez eu estava muito incomodada, que eu estava muito cansada, e o Senhor me despertando, eu não conseguia levantar na madrugada, eu gosto muito de orar de madrugada, e aquilo vai trazendo uma aflição. O Senhor falou, filha, descansa. Ai, irmãos, é muito lindo. Aleluia. Descansa, você precisa descansar. E graças a Deus, quando a gente se cobra, mas vai ter momento que o Senhor vai falar, descansa, você precisa dormir. Vai ter noite que a gente vai querer deitar e dormir a noite toda, irmãos. Porque você que tem costume de ir para a madrugada, a gente entra em guerra. E às vezes a gente fica cansado, o nosso físico se cansa, a nossa mente se cansa. E tem momentos que o Senhor fala, filha, descansa, filho, descansa, não fica se cobrando, não fica se preocupando. Por quê? Porque Ele sabe, Ele conhece as ovelhas dele. E as ovelhas dele reconhecem a voz dele. Então eu não sei se você está em guerra, não sei se algum Senaqueribe tem se levantado, tem te afrontado, já mandou carta. O importante é você ter certeza que tem um Deus que não perdeu o controle, porque Deus está vendo o teu espaço. O único que a gente não consegue esconder de Deus o que nós estamos fazendo. Ou certo ou errado. Procura ir pelo caminho certo. Vai fazendo as coisas certas. Porque se você estiver fazendo certo, você não vai sofrer consequências. Você só vai ter bênção. Agora, se estiver errado, virão as consequências também. Então é isso que Deus quer que a gente entenda e que a gente aprenda. Então que nessa noite, que no nome de Jesus, se anima, se esforça, tem bom ânimo, creia, confia que o teu Deus está pelejando já a teu favor. Porque se a gente for, para mim finalizar, o Senhor fala aqui para ele, Ezequias fala no 32:7, esforçai-vos, tem de bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então descansa, é o Senhor falando conosco. O Senhor quer que a gente descanse, o Senhor quer que a gente confie, o Senhor quer que a gente dependa dele. É para ir, vai, é para ficar, fica, é para falar, fala, é para se calar, se cale. Confie
Deixa Deus te justificar. Deixa Deus guerrear essa guerra. Porque são guerras, às vezes, que nós não vamos conseguir vencer sozinhos. Nós não vamos conseguir vencer se a gente quiser fazer do nosso jeito. Quando a gente entrega para o Senhor, a gente entende que quem vai guerrear é o Senhor. Nós só vamos fazer aquilo que Ele nos der como direção. Tampa as fontes, se fortifica, faz escudo, faz espada, levanta muro. E é assim que Deus vai falando. Ele falou para Elias, vai para o rio, para o ribeiro, vou te alimentar lá, sai de lá, vai lá para Serepta. E a gente vai vendo Elias seguindo as ordenanças de Deus e dando tudo certo, sendo bênção, Deus guardando, e Acabe procurando ele em tudo quanto é lugar, e não conseguiu achar. Acabe só conseguiu se encontrar com ele quando foi o momento certo, que o Senhor falou, é tempo de eu trazer chuva, porque ele tinha liberado uma palavra que o céu ia cerrar, que não ia chover, e tudo aquilo que Deus foi mandando Acabe fazer. Elias fazer foi acontecendo, Acabe com o exército todo procurando Elias. Deus escondeu. Deus vai nos esconder quando precisar nos esconder. Tem pessoas às vezes que vai querer encontrar com a gente, Deus não vai permitir. Para querer te afrontar, Deus não vai permitir, porque Deus é fiel. É Deus quem cuida de nós. É isso que a gente precisa entender. E a gente vai ver aqui para finalizar nessa palavra. Aleluia. No versículo 21 vai dizer assim, do 32. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus com letra minúscula, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Irmãos, um único anjo. Aí a gente fica imaginando. Só Deus, irmão. Você imagina um exército numeroso. Para um único anjo de Deus ir matar todo mundo, acabar com todo mundo. Só deixou Senaqueribe vivo para que ele voltasse para a terra dele, envergonhado. E os descendentes dele o matassem, ainda dentro do templo lá, do Deus dele, que ele acreditava. Esse é o nosso Senhor. Ele falou, com ele está o braço da carne dele, mas conosco está um Deus que é fiel, que é poderoso. Na tua vida tem um Deus que é fiel. Pode ninguém enxergar esse Deus, não precisa enxergar. Quem tem que crer que tem um Deus que é fiel, que é poderoso, que está guerreando as tuas guerras, que vai te justificar, somos nós. O inimigo vai duvidar, o inimigo vai caçoar, o inimigo vai querer afrontar, o inimigo vai querer continuar colocando dúvida, incerteza. Mas se você tiver certeza, não tem um Deus. Eu não sou perfeita, mas eu tenho procurado melhorar. Eu não sou perfeita, mas eu quero uma mudança. Eu não sou perfeita, mas eu tenho pedido a Deus uma mudança, uma transformação. É assim, irmãos. E Deus conhece, não adianta. Para Deus a gente não mente, a gente não consegue enganar. Ele diz na palavra dele, tanto na altura quanto na profundidade ele se encontra. Então não tem como nós nos escondermos dele. E a gente vê aqui que nessa palavra, a respeito de Ezequias, o Senhor deu vitória. A guerra não era para Ezequias, ainda que ele estivesse se preparando, porque é necessário a gente se preparar. O Senhor vai dar toda a direção, se prepara mesmo. Mas aí, no momento certo, o Senhor vai como foi, enviou um anjo lá que acabou. Ele não precisou usar a espada, irmãos. Ele não precisou guerrear, ele só precisou confiar. Ele só precisou seguir a direção que Deus estava dando para ele. Tampa a fonte, tampa os ribeiros, faz escudo, levanta muro, se prepara. Nós estamos aqui nos preparando. Porque dia mau vem para todo mundo. E quando o dia mau chega, só tem um para nos socorrer, é esse Senhor. Então que nessa noite, no nome de Jesus, eu não sei se você está em guerra, porque Senaqueribe tem tudo quanto é canto. Mas que você tenha as armas espirituais para lidar com esse Senaqueribe. Está afrontando, está duvidando, está intimidando? Irmãos, a nossa vida está na mão do Senhor. Só vai acontecer alguma coisa com a nossa vida, se Deus permitir. E se Ele permitir, é porque tem um propósito. Ele permitiu essa situação. Eu creio que aquilo endureceu o coração do Senaqueribe para que Senaqueribe levantasse o seu exército para ir para lá afrontar. Mas para quê? Para mostrar para aquele povo que
se agradou da obra que estava sendo feita ali em Jerusalém, se agradou do reinado de Ezequias, se agradou da posição que Ezequias estava tendo de trazer aquele povo de volta para a presença do Senhor. Você acha que quando você faz um convite, você acha que quando você está orando, você acha que quando você entende que tem coisas que você tem que renunciar, não agrada o coração de Deus? Claro que agrada. E a gente só vai entender isso quando se levantam Senaqueribes e guerra, que a gente vê que o Senhor guerreia por nós e às vezes o Senhor fala assim, ó, você está em guerra, mas você pode descansar, porque sou eu que vou guerrear, sou eu que vou pelejar, sou eu que vou dar vitória. E a gente descansa mesmo, irmãos. A gente descansa porque a gente confia no Deus a qual nós estamos servindo. Então, qualquer palavra contrária, rejeita, não aceita, porque Deus é poderoso. Deus nos chamou. Nós éramos treva, hoje somos luz. Deus tem escrito na nova história. Pode ter certeza, se você tem plantado coisas boas, vai chegar o momento que você vai colher. Foi lido aqui o Salmo 126, que vai falar a respeito do choro, de lágrimas, fala que a gente volta em alegria, com nossos molhos. Então que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar o teu coração. Continue orando pela tua casa, continue orando pela tua família, continue orando pelos teus filhos, continue profetizando, continue crendo que Deus não perdeu o controle. Deus sabia tudo que Ezequias estava fazendo ali em Jerusalém. E prosperou, e se agradou. E quando a adversidade chegou naquele lugar e tentou entrar para destruir, Deus não permitiu. A única coisa que a gente vê que Ezequias teve que fazer foi tapar as fontes e o ribeiro, fazer as armas, levantar muro. Mas ele não precisou desembanhar a espada para enfiar em ninguém, para matar em ninguém. Não precisou, porque isso aí já cabia ao Deus vivo. Então, a gente precisa entender, quando estamos em guerra, o que cabe a mim a fazer, o que cabe a Deus. Então, se Deus já te deu uma direção, fica na direção daquilo que Deus te deu. Se Ele já falou, essa guerra é minha, sou eu quem vou tratar, sou eu quem vou justificar, sou eu quem vou falar por ti, sai de cena. Deixa Deus agir, deixa Deus ser Deus. Não entra numa guerra para atrapalhar aquilo que Deus quer fazer, porque muitas das vezes a gente quer ir com a nossa carne, dá tudo errado e a gente ainda perde a guerra. Vamos ficar de pé, que o Espírito Santo de Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado por essa noite. Obrigado por cada família aqui representada. Senhor, nós temos família, Senhor. Nós temos irmãos, muitos têm pai, têm mãe, têm avós, têm tios, têm primos, têm filhos. Meu Deus e meu Pai, nessa hora eu te peço, esposa, lares aqui, Senhor. Ah, Senhor, envia, meu Deus e meu Pai, nessa noite a tua paz em cada lar. Senhor, tira toda aflição, tira toda perturbação. Nenhum tipo de guerra, meu Deus e meu Pai, é para trazer tormenta. Nenhum tipo de guerra, se nós cremos e confiamos no Senhor, vai mexer com o nosso emocional, vai mexer com o nosso físico. Porque nós sabemos que o Senhor tem estado no controle. E eu creio, meu Deus e meu Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem liberado desse altar, meu Deus e meu Pai, para as nossas vidas se cumprirá, porque tem se cumprido para a glória do teu santo nome. Pai querido, Pai amado, eu te peço, vai de encontro a cada lar representado, vai de encontro a cada família, a cada casal, vai de encontro a cada filho nessa hora, vai de encontro a cada esposa, vai visitando, vai transformando, vai libertando. Pai, eu quero te agradecer por cada escape, por cada livramento que o Senhor tem dado para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa parentela. Meu Deus e meu Pai, nós só temos que te agradecer, te louvamos e te bendizemos, meu Deus e meu Pai. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela vida dos teus servos que conseguiram chegar. Senhor, essa palavra é para nós que estamos aqui, meu Deus e meu Pai, e nós recebemos no nome de Jesus. Continue nos dando estratégia, mas que possamos em primeiro lugar, meu Deus e meu Pai, te obedecer. Nós precisamos obedecer. É difícil, meu Senhor da glória, é difícil nos calarmos, é difícil obedecer, mas também não é impossível. Nós queremos vencer as nossas guerras, nós queremos que todos os Senaqueribes que têm se levantado, que o Senhor possa fazer com que eles batam em retirada. A peleja não é nossa, é do Senhor. Meu Deus e meu Pai, que teus filhos possam entender
Que teus filhos possam sair de cena, que teus filhos possam bater em retirada e deixar com que o Senhor nos justifique e deixar com que o Senhor fale por nós. Meu Deus, o Senhor é justo, o Senhor é fiel e nada passa desapercebido. Tem momentos que a gente acha, meu Deus e meu Pai, que nós vamos estar fazendo coisas que não te alegram, que não glorificam o teu santo nome, e a gente vai fazendo, a gente vai seguindo um caminho que parece bom, mas que o fim é a morte, e nós esquecemos, meu Deus e meu Pai, que tem as consequências, e chega o momento das consequências. Pai querido, Pai amado, que no nome de Jesus nos desperta, que possamos nos fortalecer, que possamos ter bom ânimo. Ezequias falou para aquele povo e aquele povo conseguiu descansar. Pai, eu não sei se entrou alguém aflito, eu não sei se entrou alguém aqui rancoroso, eu não sei se entrou alguém aqui com mágoa, com ressentimento. Pai querido, Pai amado, que nessa noite, que teus filhos venham colocar tudo isso, esses sentimentos no teu altar. Meu Deus e meu Pai, para que possa descansar e entender que essa guerra não é minha, não é nossa, mas sim do Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, quando conseguimos entender, faz toda a diferença na nossa vida. Pai, essa situação, essa adversidade, esse vento contrário, não é para nos adoecer. Quantas pessoas doentes no físico, no espírito, na alma, quantas pessoas perturbadas, sem paz, sem alegria. Pai querido, Pai amado, nos liberte nessa noite, que possamos ter certeza, meu Deus e meu Pai, que o Senhor sabe de todas as coisas. Não deixe a gente parar de fazer a tua vontade, não deixe a gente desistir de confiar no Senhor, como a tua palavra diz, não é por vista, é por fé. Meu Deus, o cenário está feio, o cenário está amedrontando, o cenário muitas das vezes nos aflige, mas é por fé e não por vista, e a nossa fé tem nos dito que o Senhor nos dará a vitória, que o Senhor trará solução para essa adversidade, que o Senhor é poderoso para mudar essa situação. O Senhor sara, cura, liberta, transforma, e nós cremos e tomamos posse. Pai, abençoa cada lar aqui representado, que todo principado de contenda, de confusão, de divisão, de separação, de frieza, de indiferença, repreende. Há poder no teu nome. Eu tenho certeza que não sairemos daqui da forma que entramos, não, porque a tua presença é real nesse lugar. Então continue, Senhor, falando aos nossos corações. Foi a palavra que o Senhor liberou para as nossas vidas. O Senhor sabe que cada um que se encontra aqui está vivendo, quais são as áreas, quais são as intimidações, quais são as aflições. A tua palavra diz que o Senhor não chega atrasado. A tua palavra diz que o Senhor chega na hora certa. A tua palavra diz que é tempo para todas as coisas. Eu tenho certeza que quando chegar o nosso tempo de vivermos tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido, nós vamos viver para a glória do teu santo nome. Eu tenho visto o Senhor cumprindo as suas promessas, a sua palavra, tudo aquilo que o Senhor tem liberado. E eu rendo graças a ti e te peço, abençoe essa obra. Guarde os teus filhos, guarda as famílias, guarda os casais, guarda os filhos, meu Deus e meu Pai, os netos. Glorifique o teu santo nome e abençoe. Vai de encontro às necessidades dos teus filhos e abençoe no nome de Jesus. Há poder no teu nome. Traz paz, traz alegria, alegra o coração dos teus filhos. Pai, perdoa os nossos pecados. Senhor, se até hoje nós estamos indo com a força da nossa carne, meu Deus e meu Pai, nos perdoa. Queremos parar e seguir a direção que o Senhor nos der. Meu Senhor da glória, fale com cada um de nós. Fale conosco, meu Deus e meu Pai, para que possamos te obedecer e conseguir descansar, porque aquele povo, quando entendeu, quando recebeu aquela palavra que Ezequias liberou vinda do Senhor, a tua palavra diz que eles descansaram, eles não se intimidaram, eles continuaram confiando no Senhor, e no momento certo o Senhor enviou um único anjo e derribou aquele exército de Senaqueribe, e o seu nome foi glorificado. Abençoe teus filhos. Guarda a nossa mente, nos dê entendimento na tua palavra, nos dê entendimento em tudo aquilo que o Senhor está falando com cada um de nós, porque o Senhor tem falado no coletivo e no individual também. Eu sei que nós estamos aqui e que cada um de nós precisava ouvir essa palavra. O Senhor nos ensina, nos capacita.
meu Deus e meu Pai, a sermos obedientes, a seguirmos as diretrizes que o Senhor tem nos dado. Pai querido, Pai amado, abençoe e dê vitória no nome de Jesus.